Olá pessoal, hoje eu estou aqui para ajudar vocês, profissionais da área de psicologia, a identificar até que ponto vale a pena eu atuar como pessoa física e a partir de que momento eu tenho que começar a pensar em abrir uma pessoa jurídica. Então fica comigo aqui nesse vídeo. Então vamos lá. A primeira dica que eu quero dar para vocês, assim, vocês estão pensando em ter o seu próprio consultório, é em relação ao local onde vocês vão atender, tá? Primeiro ponto, verificar se aonde vocês vão estabelecer, né, o consultório, como que é a circulação de pessoas, verificar se o local enche em dia de chuva, se tem como a pessoa ir andando, se tem ônibus que deixa perto, se a pessoa for de carro, é um lugar tranquilo para a pessoa parar e ir até seu consultório. Verificar também se o prédio onde você vai estabelecer o consultório tem certificado de aprovação do Corpo de Bombeiro. Pensar de início como que vai ser a infraestrutura do seu consultório, colocar isso tudo no papel, colocar suas ideias no papel antes de vocês partirem, né, para a ação, que aí vocês vão conseguir visualizar de início a ideia de vocês no papel, qual caminho percorrer, verificar os pontos dessas dicas que eu acabei de passar para vocês. Agora nós vamos falar sobre em relação à tributação, né? Como que é na pessoa física, como que é na pessoa jurídica, qual que vale mais a pena. Pode ser que de início seja mais vantajoso você começar atuando na pessoa física, até mesmo para você sentir como que vai ser o atendimento no seu consultório, como que você vai se portar diante das situações, mas até que ponto atuar na pessoa física vale a pena, porque a gente sabe que a carga tributária na pessoa física é muito maior do que na pessoa jurídica. Na pessoa física ela pode chegar até 27,5%. Então a gente tem que observar alguns pontos. Se você decidir começar pela pessoa física, primeiro ponto, pessoa física tem que ser feito carnê-leão, tá? Carnê-leão mensal. É um programinha, você vai acessar o site da Receita Federal, lá no portal do ECAC, que hoje em dia é Carnê-leão Web, né? Você vai acessar lá, vai fazer o preenchimento do seu carnê-leão, vai fazer a escrituração do seu livro caixa, tudo dentro desse programa, Carnê-leão Web, tá? Lá, o que seria o preenchimento do seu livro caixa? Informar todos os seus rendimentos recebidos de pessoa física, porque preenche carnê-leão que recebe rendimento de pessoa física. E normalmente é o profissional que está trabalhando como autônomo, profissional liberal. Tem outros casos que te obrigam também ao carnê-leão. Mas hoje eu estou falando exatamente de rendimentos de quando você atua como pessoa física e você recebe de pessoa física esse rendimento. Então, como que é a escrituração desse livro caixa? Você vai entrar lá, vai informar todos os rendimentos de pessoa física, tem que constar o CPF, tá? Do paciente, é importante pegar o CPF, vai informar todos os rendimentos, você vai informar também todas as suas despesas dedutíveis. O que são essas despesas? Despesas que sem ela você não consegue trabalhar. Exemplo, internet, telefone, o seu ISS de autônomo. São essas despesas que são essenciais para o exercício da sua profissão. Você vai colocar ela lá como despesas dedutíveis. Mas até que valor, Suelen, vale a pena eu atuar como pessoa física? Então vamos lá. Como que funciona o cálculo do carnê-leão? Ele pega todas as receitas que você informou, menos as despesas que você também informou, despesas dedutíveis, tá? Ele chega numa base. Em cima dessa base, ele vai aplicar o percentual de tributação na pessoa física. Então, o que eu posso falar assim para vocês que estão atuando como pessoa física? Quando chegar assim nessa base de receita menos despesa, chegar numa base de mais ou menos se aproximando de uns R$4.000, já começa a pensar em procurar a orientação de um contador. Por quê? Quando chega em 3.000 e pouquinho, quase 4.000, esse percentual de tributação, ele chega a 15%, ou seja, ele acaba ficando maior do que na pessoa jurídica.
Então, quando vocês verem que estão se aproximando dessa base, desse valor, começa a pensar em procurar a orientação de um contador para ele fazer uma análise junto com você se ainda está valendo a pena vocês continuarem tributando na pessoa física ou se já é a hora de mudar para uma pessoa jurídica. Mas não se esqueçam, vocês que estão atuando como pessoa física, têm que fazer o recolhimento do Carnê-Leão mensal, tá? Aí você vai falar, Sueli, mas Carnê-Leão não só está obrigada a pessoa que recebe acima de R$ 1.903,98 no mês? Pois é, para fins de imposto, sim, você só vai pagar imposto quando essa base for superior a R$ 1.903,98. Mas mesmo que seja inferior, você tem que botar os seus rendimentos dentro do Carnê-Leão. E isso vai facilitar também quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Agora nós vamos falar sobre a tributação na pessoa jurídica. O primeiro ponto assim que eu quero ensinar para vocês é que porte da empresa não é a mesma coisa que regime tributário, tá? Muita gente liga aqui para o escritório e fala, eu quero abrir uma microempresa, eu quero abrir uma empresa de pequeno porte. Esses nomes, microempresa, empresa de pequeno porte, são porte da sua empresa. Não quer dizer que são um regime tributário da sua empresa. Regime tributário é a empresa do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Porte é uma coisa, regime tributário é outra, tá? Agora, vou falar um pouquinho sobre cada regime tributário, vou começar pelo lucro presumido. No lucro presumido, a atividade de psicologia, ela pode chegar a uma carga tributária de 16,33%. Por que 16%? Porque só 5% é de ISS, mas esse ISS ele varia conforme cada município, ele pode ser de 2% a 5%. Aqui em Niterói é 2%, tá? Então você ficaria com uma carga tributária de 13,33%. Como que seria o recolhimento dos impostos no lucro presumido? No lucro presumido, cada imposto tem a sua guia, tá? Então, mensal você teria PIS, COFINS, alíquota de PIS 0,65%, COFINS 3%. No final de cada trimestre, os trimestres se encerram em 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12. No final de cada trimestre, além dessas guias de PIS, COFINS, e muito importante, também tem mensal. A cada mês que você faturar, vai ter a sua guia de ISS mensal, tá? No mês que você não faturar, você não vai pagar ISS, nem vai pagar PIS, não vai pagar COFINS, tá? Porque esses impostos incidem sobre o faturamento. Voltando ao trimestre, no final de cada trimestre, você vai pagar, além do PIS, COFINS e ISS, os impostos trimestrais, né? O IRPJ e CSLL. O IR com uma alíquota de 4,8%, CSLL 2,88%. Então, basicamente, esses são os impostos que você vai pagar no lucro presumido. PIS, COFINS, ISS, IRPJ, CSLL, tá? Agora, se você fosse no Simples Nacional. No Simples Nacional, aí entra a questão do porte, tá? Por quê? Para você se enquadrar no regime tributário do Simples Nacional, você tem que ter um enquadramento de porte, como microempresa ou empresa de pequeno porte. O limite anual de faturamento de uma microempresa até 360 mil, o limite anual de uma empresa de pequeno porte de 360 mil até 4.800.000. No Simples Nacional, a atividade de psicologia ela pode ser tributada em 2 anexos. No anexo 3, começando com 6%, não é alíquota fixa de 6%, tá? Ela começa com 6%. Conforme o faturamento for aumentando, essa alíquota também vai ocorrendo uma oscilação dessa alíquota. Ela pode ir a 7%, pode ir a 8%, pode ir a 9%, isso conforme o aumento do seu faturamento. E você pode ser tributado também no anexo 5. No anexo 5 já começa com 15,5%. Sueli, mas como que eu vou saber em qual anexo eu vou tributar? Então vamos lá. Para você saber em qual anexo do Simples você vai ser tributado, vai depender da sua folha de salário. Porque a sua folha de salário em relação ao seu faturamento, se ela for superior a 28%, você vai tributar no anexo 3. Agora, se ela for
inferior a 28%, você vai tributar no anexo 5. Aí a maioria das pessoas assim, chega para mim e fala, uma boa quantidade, chega para mim e fala, eu quero abrir uma empresa do Simples Nacional. Mas se essa pessoa não tiver folha de salário ou tiver retirando um Prolabore muito baixinho, será que vale a pena ser do Simples? Será que ela não vai ficar tributando no anexo 5, que começa com 15,5%? A alíquota muito maior do que o do lucro presumido. Então, quando a gente vai pensar em mudar para a pessoa jurídica, tem que se fazer uma análise, pegar o faturamento dos últimos 12 meses, verificar se tem funcionário, se não tem funcionário, vai tirar Prolabore? Qual o valor do Prolabore que você vai retirar para fazer uma análise para verificar qual o melhor regime tributário para a sua empresa naquele momento. Então sempre peçam ajuda de um contador, peçam orientação de um contador para que vocês possam evitar pagar impostos excessivos sem essa necessidade. Sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, um pouquinho extenso, mas eu tentei trazer para vocês assim de forma resumida e clara como que funciona a tributação para psicólogos, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar aqui no comentário, que assim que possível eu vou responder a cada uma. Tenham todos um ótimo dia e conte com a Valor Contabilidade sempre.